Olá, tudo bom? Nós temos nós temos em nossa vida um erro muito grande, cometemos um erro muito grande conosco mesmo, no sentido que nós temos um conceito sobre nós muito errôneo, daquilo e da possibilidade que temos em nossa vida. É certo que muitas pessoas têm o ao contrário, né? O orgulho e a soberba de se achar a última bolacha do pacote, a Coca-Cola do deserto, né? A última Coca-Cola do deserto. É muito nítido que muitas pessoas, 90% da população, ou 98% da população, apenas 2% é que tem esse conceito que eu falei, acabei de falar. Mas cada um de nós temos uma autoimagem muito desfigurada daquilo que a própria vida e as nossas decisões que tomamos na caminhada não trouxeram os resultados que nós queríamos que trouxessem. É nítido ver que isso nos atinge de uma forma esmagadora. Quando nós planejamos ter um filho, não temos. Quando nós planejamos ter uma carreira, nós nos frustramos. Quando nós planejamos ter um padrão social e nós não temos. Quando nós colocamos várias coisas e arriscamos a nossa vida e nós não temos isso. E nós colocamos para nós o peso daquilo que nós não realizamos. Então, isso traz uma autoimagem e um sentido para você entrar numa depressão, numa autocomiseração, numa autodestruição muito grande. E lembramos que isso não produz a própria essência, os hormônios que precisam ser produzidos para que você possa erguer a sua vida. Então, eu vejo que em nossa sociedade nós estamos vendo muitas coisas aparentes, né? Você vê o seu vizinho bem-sucedido, diz que a grama do vizinho é muito mais bonita, o jardim do vizinho é muito mais bonito, a esposa do vizinho é mais bonita, ou o esposo do vizinho é mais bonito, os filhos do vizinho são mais bonitos, a escola dos vizinhos são mais bonitas. Mas nós nunca vivemos, na realidade, o que esse vizinho passou para chegar aonde está. E você vê que cada um tem na sua escalonagem vencer algumas barreiras que precisam ser vencidas na dimensão em que sua mente colocou como escravo e como cadeia, como limites. Eu estava lendo a história de um dos escritores da palavra chamado o apóstolo, o evangelista Marcos. Ele escreve um dos evangelhos, ele é colocado entre os 4 evangelhos. Quem era Marcos? Ele não era um dos discípulos, ele era o discípulo dos discípulos. Andou uma parte com Barnabé, era parente de Barnabé, andou uma parte, um período com Paulo, depois andou uma parte e foi amigo muito íntimo de Pedro, na qual ele teve toda a informação para escrever o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele é conhecido como o Evangelho da Guerra, que toca muito no mundo espiritual, falando muito sobre libertação e curas extraordinárias vindo do Espírito de Deus. E na realidade, nós precisamos tirar os demônios que muitas vezes, aparentemente, nós colocamos como domínio de nossas vidas. Não demônios espirituais, mas os demônios hormonais, ou demônios de questionamentos e pensamentos que temos de nós mesmos, destruindo a grande camada de nossa autoimagem diante de Deus, ou diante das pessoas, ou diante de nós mesmos. Se nós começamos a destruir a autoimagem diante de nós mesmos, não temos um conceito acertado daquilo, pensamento sobre nossas vidas, nós não construímos nada e nós não vivemos uma vida feliz no dia a dia. Nós vivemos uma base de sofrimento que a maioria das pessoas colocam a sua vida. Eu não posso, eu não consigo e não tem como fazer. Não é para mim, não sou digno, não fiz por onde e não mereço. Na realidade, ninguém merece nada nessa terra. A salvação, por isso que a salvação não é por merecimento, é pela graça de Deus. E muitos religiosos diriam, eu sou merecedor porque eu conquistei tantas almas, porque eu li tantas vezes a palavra, porque eu fiz tantos cultos, eu salvei casamentos, eu me consagrei, eu me separei. Nada disso vai fazer com que você tenha a salvação. Ela faz parte daquele que é salvo. Aquele que é salvo tem toda essa instrução e toda essa vontade de fazer. Mas vontade de fazer, não vontade de pegar isso e colocar como na parede de Deus e falar, então isso aqui eu fiz e agora o Senhor não faz por mim. Mas quando você começa a construir um altar dentro de você, um altar da sua própria
personalidade, daquilo que Deus te deu para você e achar um nicho que você é realmente uma pessoa bem-sucedida, faça com que isso cresça para que outras coisas sejam eliminadas ou então aperfeiçoadas. Pegue aquilo que é mais de ruim em você e comece a aperfeiçoar. Mas eu tenho um problema no perdão. Então aperfeiçoe isso. Comece a perdoar pequenas coisas. Primeiro comece a perdoar você mesmo. Depois a perdoar seus filhos, seu esposo, as pessoas que estão ao seu redor, sua mãe, seu pai, aquelas circunstâncias, o seu patrão, o prefeito, o presidente da república, muitas vezes que você queria muito dele, muitas coisas. Aí você começa a dar o seu segundo passo, que é amar a si mesmo. Amar tudo que você tem. Pega a coisa mais bonita que você tem. Você tem o seu cabelo bonito, os seus olhos bonitos, sua orelha bonita, o seu corpo bonito, sua voz bonita, o seu coração bonito, os filhos são bonitos que você produziu, a casa que você conseguiu construir, a empresa que você colocou, as pessoas que dependem de você e te admiram. Então isso é muito bonito. Então começa a reconstruir isso. E aí você começa a dar o terceiro passo, que é justamente colocar em prática aquilo que você muito deixou de fazer. Alguns pequenos sonhos, alguns pequenos projetos, algumas coisas que você, na realidade, queria realizar nessa vida. Por exemplo, uma viagem, por exemplo, visitar seus pais, por exemplo, visitar um irmão, por exemplo, ir numa cidade, por exemplo, fazer uma obra de caridade, por exemplo, pregar para uma pessoa, por exemplo, adquirir um novo ambiente para que você possa viver, né? E esse é o quarto passo. Veja o ambiente que você está vivendo. Se é um ambiente tóxico, que está intoxicando a sua vida. Mas meu amigo, você fala, é minha casa, e não tem como deixar minha casa, só se me separar da minha mulher. Não, então comece a mudar o ambiente. Comece a ser mais sorridente, comece a não ligar, não ser muito uma pessoa cheia de toque, que reclama de tudo, que quer tudo ver coisas perfeitamente. Nós não somos perfeitos. Nós lidamos com as coisas que precisam ser lidadas da maneira que elas são. Que se não der para aperfeiçoar assim, então faça para amanhã. Então comece a transformar o seu ambiente. Aí você vai ver como a sua vida vai melhorar, como as coisas que estão ao seu redor vão impulsionar e como você vai ser uma pessoa muito mais feliz e essa coisa que está te destruindo vai não mais aparecer no dia seguinte. Que Deus abençoe essa palavra, pegue essa ideia, coloque no seu coração e semeie ela por aí, tá bom? Um abraço.